Vamos falar hoje sobre Abraão, a história de um homem muito importante em toda a história da Bíblia Sagrada. Abraão era um homem temente a Deus. Ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, um grande filho de Deus, e fez toda a diferença na história do povo de Deus. Deus falou para Abraão: deixe sua terra, seu povo e seus parentes. Você vai para a terra que eu mostrarei. Engrandecerei seu nome, farei de você uma grande nação e irei abençoá-lo. Abraão, então, confiou em Deus. Partiu de Ur, levando sua esposa, todos os seus bens, seu sobrinho Ló e todos os seus pertences. Iniciava agora uma grande jornada. Abraão sabia que podia confiar em Deus e foram para a terra de Canaã. Chegando na terra de Canaã, Deus falou para Abraão novamente. Abraão servia a Deus, fazia ali os seus cultos de adoração ao Senhor. Ele fazia ofertas ao Senhor. Durante um certo período, houve fome naquela terra de Canaã. Abraão era muito rico, possuía muito gado. Seu sobrinho Ló também tinha muito gado. Então, no lugar onde eles estavam, não havia como ficar tanto gado junto. Então, eles tiveram que se separar. Abraão tinha 99 anos e Deus apareceu novamente para Abraão. Um dia Abraão estava ali, olhando para o céu, orando, conversando com Deus no seu interior, e viu tantas estrelas no céu. Foi aí que Deus falou com Abraão. Abraão, olha para este céu. Você pode contar quantas estrelas tem nele? Ou você pode contar quantos grãos de areia tem na praia? E Abraão falou: não, Senhor, é impossível. E aí Deus falou para Abraão essa promessa: Abraão, assim como as estrelas do céu e os grãos da areia, assim será a sua descendência. Os anos passaram e Abraão, mesmo muito idoso, e Sara, muito idosa, mesmo assim, Deus cumpriu a promessa, e veio o filho da promessa, Isaque. Abraão e Sara, então, ficaram muito felizes, pois viram o milagre de Deus. Mesmo tão idosos, o filho unigênito deles chegou. E os anos se passaram, e Abraão criou Isaque para ser também um servo de Deus, fiel a Deus. Muitos anos se passaram e Isaque já havia crescido, e Abraão estava ali, fiel a Deus. Um dia, orando e conversando com Deus, Deus novamente falou a Abraão. Deus queria fazer um teste para ver a fé de Abraão, para ver se Abraão realmente o amava. Deus queria ver a coragem e a fé de Abraão, se ele entregaria o único filho dele, Isaque, para Deus. Era tão fiel a Deus que ele foi decidido a fazer o que Deus estava falando. Abraão, então, preparou tudo para o holocausto e estava decidido a entregar o seu único filho para Deus, pois ele queria mostrar para Deus a sua fé. Mas quando Abraão estava ali, a ponto de sacrificar o seu único filho, Deus falou para Abraão que não precisaria mais, pois Deus agora já tinha certeza da fé de Abraão. Deus ficou feliz com Abraão
e viu que ele era realmente fiel. Muitos anos se passaram e Isaque agora já era também muito idoso. Isaque também já havia se casado com Rebeca. E Deus deu para Isaque 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó também foi uma história muito linda. Esaú e Jacó eram bem diferentes. Esaú era um bom caçador e Isaque tinha muito mais contato com Esaú, pois Isaque amava caças. Jacó, que era da mesma idade que Esaú, pois eles eram gêmeos, porém Jacó havia nascido depois. Jacó ficava mais com a sua mãe, pois ele era muito bom em fazer deliciosas comidas. Um dia Jacó fez um guisado, uma panela de comida bem gostosa, e Esaú amava aquela comida. Porém, Jacó fez uma proposta para Esaú. Eu quero ser considerado o primeiro, o mais velho. Naquela época, o mais velho era o primogênito, ou seja, o primeiro que tinha nascido. Ser o primogênito era muito importante, pois o primogênito ganhava a bênção. Jacó queria a primogenitura. Esaú estava com tanta fome que aceitou e entregou a bênção dele de ser o primeiro para Jacó. Mas isso foi algo que não agradou a Deus. Jacó sabia que aquilo não era certo, mas mesmo assim ele combinou com Rebeca, a mãe dele, que ele seria o primogênito. Isaque estava muito idoso e doente e não enxergava direito. Então Jacó fingiu que era Esaú e ganhou a bênção de Isaque. Isaque não estava enxergando direito e estava muito doente. Então Isaque não percebeu que era Jacó e deu a bênção para Jacó. Jacó se arrependeu de ter fingido que era seu irmão para ganhar a bênção de Isaque. Muitos anos passaram e Jacó se arrependeu, pediu perdão a Deus por ter feito aquilo. E olha, Deus começou a falar com Jacó. Deus apareceu para Jacó com muitos anjos e Jacó começou a ter sonhos com Deus. Teve um dia que Jacó teve uma grande experiência com Deus. Jacó viveu muitos anos arrependido. Jacó teve que trabalhar muito, por muitos anos, para conseguir se casar com a esposa que ele tanto queria. Naquela época, ter uma família era muito importante. E Jacó teve uma experiência grande com Deus. Jacó lutou com um anjo. Você sabia, criança? Isso está escrito lá na Bíblia. Jacó lutou com um anjo para pedir a bênção de Deus, pois Jacó não queria ficar sem a bênção. É isso mesmo. A Bíblia fala que Jacó lutou com um anjo de Deus que veio falar com ele. E aí, Jacó foi tão corajoso de lutar com aquele anjo que o anjo resolveu dar a bênção para Jacó. Jacó falou para o anjo: só deixarei você ir se me abençoar. O anjo perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Pois agora o seu nome será Israel, disse o anjo. O anjo mudou o nome de Jacó para Israel. E foi aí que começou toda a história de Israel. Israel significa o príncipe que lutou com Deus, o vencedor. Então Jacó, ele seguiu uma grande viagem e ele teve a oportunidade de pedir perdão para o seu irmão. A Bíblia conta que foi muito lindo o encontro de Jacó com seu irmão. Finalmente Jacó não era mais
uma pessoa mentirosa e enganadora. Ele se arrependeu. Ele abraçou seu irmão Esaú, que perdoou ele, e eles ficaram muito felizes como irmãos verdadeiros, uma família diante de Deus. Jacó agora era Israel. Deus deu uma grande descendência, e aí começou toda a história de Israel. Mas isso são outras histórias. Vocês aprenderam, criança, como é importante crescer obedecendo a Deus e se arrepender? Abraão foi um grande servo de Deus e fiel a Deus, e ele ganhou todas as promessas que Deus falou para ele, Deus cumpriu. E Jacó também aprendeu que não precisava fingir que era seu irmão, pois Deus tem a bênção dele para cada um. Deus ama cada um do jeito que você é. Então, criança, seja obediente e não precisa mentir nem fazer coisas erradas, porque Deus tem a bênção dele para você, para cada um de nós.